como a sociedade teria se formado se fosse assim. Imagina como seria o Brasil se magia existisse. Tipo assim, como seria que as pessoas conversariam, o que seria importante se existisse magia. E que tipo de preconceitos existia, porque o livro fala sobre preconceito, inclusive. O principal tema do livro é que existe uma raça que ela é considerada a culpada sobre todos os problemas sociais que acontecem. E daí a história gira em torno da protagonista, que não é dessa raça, mas ela acaba salvando o segundo protagonista, ali, o coadjuvante, de ser morto pela polícia, e daí ela acaba meio que entrando na revolução junto com ele, meio que sem querer. Ela nunca tinha pensado sobre isso, ela não estava nem aí para esse tipo de coisa, ela só queria crescer dentro da profissão dela, né, que ela estava tentando fazer um concurso público, porque existem os concursos públicos para as profissões mágicas. É uma viagem, né? Mas a ideia é discutir sobre esse tipo de questão. Então, por exemplo, a gente tem hoje em dia problemas raciais, problemas desse tipo, mas como seria num mundo onde a magia existe e talvez raças não seriam mais um problema, tons de pele, porque a gente teria literalmente outras raças, tipo elfo andando junto. Sabe? Olha tipo só, caipora, sereia. tipo sereia, saci, coisas desse tipo. Mas seria aquela que as pessoas então, exatamente. subjugariam como inferior. Talvez as pessoas já não teriam mais preconceito contra a cor de pele, mas teriam preconceito com outras raças. Uma orelha pontuda. Exatamente. É exatamente esse o contexto do livro. Aí, assim, quem já quiser saber alguma coisa sobre o livro, já quiser conhecer no universo, já tem um site que chama Mundo Lendário, mundolendario.com.br. E lá nesse site eu vou explicando tudo. Por exemplo, tem uma página sobre as raças, tem uma página sobre as cidades, porque daí o Brasil é dividido em diferente. Existe tipo a Amazônia, que é um lugar separado onde vivem só algumas raças élficas que moram nas florestas amazônicas, sabe? Existe a região da Cordilheira dos Andes, que é só montanhosa, então moram os anões que ficam escavando as coisas nas montanhas lá, sabe? E tem muito a ver também com a história do Brasil, sabe? Então, por exemplo, os elfos invadiram o Brasil. Os elfos são meio que uma alegoria aos portugueses, sabe? Que vieram da Europa para tentar invadir nativamente. No Brasil nunca existiu elfo, eles vieram e invadiram. E hoje em dia eles são meio que donos do Brasil e comandam as grandes cidades. Aí dentro das próprias cidades gigantescas tem aqueles bairros que são só de elfos, sabe? Que são os bairros onde ninguém pode entrar. Então, assim, a ideia era fazer esse aí mesmo. Esse daqui, gente. Muito lendário. A ideia era discutir sobre as... Porque eu acho que, na minha opinião, baseada em nada, né, esse é o valor de fato da fantasia, da arte de uma forma geral. É poder você falar sobre temas que não são aqueles literais. Por exemplo, quando você vê um elfo numa história, não necessariamente é sobre elfo que aquela história fala. Sim. Sabe? Aquele elfo é uma alegoria a algum problema de fato que está acontecendo. Quando você assiste, sei lá, Jogos Vorazes, sabe? Jogos Vorazes não é só um livro ou um filme sobre uma competição para ver quem mata o outro primeiro. Sabe? Ali está falando sobre muitas outras coisas, que esse é o valor da fantasia. Enquanto você é criança e você está lendo esse tipo de história, que você talvez nem identifique aquela raiz profunda da coisa, mas faz você pensar sobre aquilo, sabe? É legal ver de uma perspectiva diferente. Exatamente. Eu sempre enxerguei a fantasia assim, como uma forma de você contar histórias que, se você for... Por exemplo, se eu fosse fazer... Eu não gosto disso. Eu já falei em sala de aula isso, eu já tive até discussões sérias com alunos sobre isso. Eu não gosto quando a história que seja, quando ela é panfletária, sabe? Por exemplo, eu tenho um filme, eu quero falar sobre preconceito, sobre racismo. E daí eu escrevo um filme que é a história de um protagonista, uma protagonista negra que sofre racismo e ela vai ter uma vida muito difícil. Eu não gosto desse tipo de filme, porque é muito fácil, sabe? É um panfleto contra o racismo. Mas se eu pego essa mesma história e eu transformo a protagonista, em vez dela ser uma negra que sofre isso, eu transformo ela num alienígena que pousou na Terra e está sofrendo preconceito das pessoas, igual é Distrito... Vocês já assistiram Distrito 9? Distrito 9 é um filme sobre a África do Sul e é literalmente sobre isso. É uma nave alienígena que pousa na Terra e eles ficam presos, eles não conseguem voltar, eles não são uma raça... Eles são uma raça super avançada, mas eles estão meio quebrados. Então eles ficam presos na Terra
e a população em volta tem um preconceito gigante contra eles. E assim, em vez de ser uma invasão alienígena, é os alienígenas presos na Terra e sofrendo. Nossa. Aí, pra gravar o filme, tem uns determinados momentos que tem uma cena de tipo como se fosse assim um documentário do cara perguntando para a população o que eles acham sobre os alienígenas. E daí eles vão falando, eles são os invasores, eles estão aqui para roubar nosso dinheiro, estão aqui para roubar nossa coisa. Eu vi o making off dessa cena, o diretor explica que aquelas pessoas que ele entrevista não sabiam que ele estava gravando um filme, e ele perguntou sobre uma outra tribo, porque é gravado na África do Sul, e eles têm uma divisão em Joanesburgo de duas etnias de lá. E ele perguntou para as pessoas de uma etnia sobre a outra, e daquela outra primeiro ele perguntou sobre aquela etnia. E as pessoas falaram, não, eles são os desgraçados, eles estão aqui para roubar nosso emprego, não sei o quê. Eles não estavam falando de alienígena. Eles estavam falando da outra tribo, sabe? Porque eles nem sabiam que era um filme de alienígena. Só que daí depois você assiste o filme, você pensa que quem gosta de filme de alienígena vai gostar, vai achar legal e tal. Quem enxerga além daquilo lá vai entender sobre o que o filme é, sabe? E isso eu acho que é uma coisa que nenhum outro gênero no mundo consegue fazer tão bem quanto a fantasia consegue fazer, sabe? E essa história... Mas eu falo, esse modelo de panfletagem também, dependendo do filme, eu acho que eu acho ele preguiçoso, ele é útil. Mas tem filmes muito bem construídos, assim. Tem. São baseados em fatos reais, né, gente? Não, mas aí é outros 500. Baseado em fatos reais, beleza. Não, baseado em fatos reais, sim. Você vai falar crítica, eu vou falar do que eu gosto. Não, mas eu não sou o dono da verdade. Muito pelo contrário, eu tô falando do meu gosto pessoal. Não, porque eu gosto de drama, né? Então tem algumas histórias, assim... que são bem reais para retratar um tema. Sim. Mas de uma forma, assim, dramática, que você fala, meu Deus. Mas não precisa ser só a fantasia também. Por exemplo, vocês assistiram Cães... Como é que é, meu Deus? Cães... De aluguel? Não é Cães de Aluguel. É o último filme, um dos últimos filmes agora que ganhou o Oscar, daquele ator do Benedict Cumberbatch, aquele ator que faz o Doutor Estranho aí nos filmes da Marvel, que faz o Sherlock. Poxa, eu esqueci como é que é o nome do filme. É um filme de Velho Oeste, de Bang Bang, essas coisas assim, mas é um filme sobre homossexualidade, sabe? E é um tipo de tema que a gente tem na ideia, a cabeça de que o cowboy é um homenzão, machão, não sei o que. Você nunca vai ver um filme de cowboy que o cowboy é gay, né? E esse filme, eles conseguem falar sobre homossexualidade num filme de cowboy. Ataque dos Cães, esse filme mesmo. É um filme lindo, absurdo. Muita gente assiste e não entende. Né? Tem gente que não gosta porque também não entende esse contexto, fala, nossa, um filme parado, não acontece nada. É um drama, sabe? Mas é um drama que está tratando de temas que não são literais, sabe? Quando você vê ali tem uma cena que o cara, o protagonista lá, o Cumberbatch, ele pega ele tinha um cara que era o dono da fazenda lá, o chefão, não era o dono da fazenda, mas era tipo assim, como se fosse o patrão dele, e ele era aquele cara meio que criou ele desde sempre e tal. E tem uma cena que ele pega, acho que um lenço do cara, e ele meio que cheira o lenço e abraça assim o cheiro e começa a chorar. Nossa. E daí assim, muita gente vê aquela cena e não entende o que ele estava querendo dizer, né? Não entende nem o que é o cena. E ele era apaixonado pelo cara, mas ainda fica meio que subjetivo que ele foi abusado pelo cara quando ele era criança, sabe? E você só entende se você prestar atenção nesse detalhe. Porque eu tô falando, não é que eu não gosto só fantasia, sabe? Você pode fazer um filme literal, mas eu acho que o jeito, por exemplo, se você vai falar de preconceito e o jeito... E você escolhe pegar um negro que sofreu preconceito, que não sei o quê, é o jeito mais fácil de fazer. Sim. E o mais preguiçoso. Porque você poderia pegar 1000 outras formas de fazer. Por exemplo, Pantera Negra. Pantera Negra é um filme sobre preconceito. É um filme sobre colonialismo, sobre a dominação europeia durante muito tempo. E se você pega uma série mais bobinha, tipo, não sei se vocês assistiram mais aquela... Eu nem gostei da série, mas eu sei a importância dela. Que é a Miss Marvel. Miss Marvel é sobre uma menina que é muçulmana. E ela é uma super-heroína, né? E então, assim, eu não gostei porque eu achei super bobinho, infantil. Mas pra criança, principalmente a criança muçulmana, né, que não é árabe. Ela é muçulmana, mas ela mora no Brasil, mora nos Estados Unidos, mora onde quer que seja. Então ela é uma muçulmana
da cultura muçulmana, mas inserida dentro de um universo cristão, que seja. Sim. A história fala sobre isso. Para elas, exatamente, para elas é muito importante. Essa semana mesmo, o filme que eu chorei, eu sou uma pessoa amante de comédia romântica, clichê, que eu tenho uma menina sofrida, que ela se apaixona por um cara e eles ficam felizes no final. Eu gosto desse tipo de história. Aí, lançou um filme na Netflix, não lembro o nome. Tinha tudo pra ser tudo que eu queria. A menina tava doente no começo do filme. Clichê, normal. E é um filme brasileiro. Só que a doença dela, ela tem lúpus. Eu acho que até sei que filme que é. Depois do Universo, acho que é, né? Isso! Que filme terrível! Gente, acabou com a minha expectativa. Eu comprei achando que era uma coisa, eu jurava que era uma comédia romântica, só que é tão educativo. Sim. Mostra, assim, a minha avó fez não chegou a fazer hemodiálise, só que eu ia muito no centro de hemodiálise aqui em Sinop. Eu sei como ela chegou a fazer a cirurgia da fístula. Eles mostrarem como que é o processo do médico para você fazer essa cirurgia, como que funciona a hemodiálise, que nem mostrarem a pesagem, o tempo de duração. Uma sessão é em torno de 5 horas. Você faz 3 vezes por semana, são todos os dias da semana. Sim. Mostraram todo o processo, principalmente dessa questão renal, da insuficiência renal, de como que é esse processo para uma pessoa jovem. Foi sensacional. E dentro de um filme que tinha tudo para ser um filme romântico. Sim. Só que a educação que eles trouxeram ali dentro foi algo que eu fiquei... Nossa, que sacada legal. Um exemplo da mesma coisa. Aquele filme, que também não é bom. Aquele filme... Ai, meu Deus, um da Marvel, que foi um que flopou absurdamente, que era do monte de herói. Como é que era, meu Deus? É um meio recente, que inclusive a menina que dirigiu ganhou o Oscar com outro filme, aquele Nomadland. Ela fez e ela ganhou o Oscar. Meu Deus, é um filme meio que de uns deuses e não sei o quê. Tem uma das... Eternos, Tem uma das deusas que ela é surdo-muda. Né? E a atriz também, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, a atriz é surdo-muda mesmo. Por ter aquelas cenas e tal no filme, aumentou, acho que 300% a pesquisa sobre como aprender idiomas de sinais nos Estados Unidos. Sabe? Não é o foco do filme. Né? Nem importava ter uma personagem assim para a história do filme em si, mas o fato de ter e de colocar como normal, não ficar todo mundo gritando, olha, ela é surdo-muda, ela não sei o quê. É disso que eu não gosto, sabe? Quando tem um filme que daí, para ser inclusivo, aí eles criam uma personagem gay, um personagem que é negro, um personagem que é árabe, um personagem que não sei o quê. E tem que ficar todo momento dizendo, olha como eu sou mulher e eu sou forte. Olha como eu sou mulher e eu não sou uma mulher sexualizada. Olha como eu... Sabe? Você colocar isso dentro da história e ela ser harmônica, natural tem muito mais valor do que ser... Eu não gosto do filme panfletário. Panfletário é aquele filme que está tentando te vender uma ideia. Mas o filme ser político, aí não tem problema. Aquela série que eu falei que eu gosto, se você não gosta, do Sense. Sense8 é mega panfletário. Pra mim... E pra mim, eu gosto porque... Eu achei tudo super inclusivo ali, os debates. Mas só é inclusivo para quem é do meio. Esse é o problema. Inclusivo tem que ser para todo mundo.